Eu vou ler na NA, Nova Almeida Atualizada, mas a diferença é bem pequena. Os irmãos acompanham a leitura. Os irmãos podem permanecer assentados. A nossa reverência será numa leitura atenta daquilo que nos diz a palavra. Atos, capítulo 1, a partir do verso 6, o texto nos diz: Atos 1, verso 6. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Palavra do Senhor. Obrigado, meu irmão. Queridos irmãos, esse texto tem falado comigo há alguns meses, por que não dizer, já nesses últimos 3 anos. E quando nós olhamos para esse texto, Lucas, que foi quem escreveu aqui o livro de Atos, ele vai registrar uma promessa feita pelo próprio Espírito Santo. Ele escreve o livro de Atos a um companheiro de missão, o jovem Teófilo. E quando você olhar para o livro de Atos dos Apóstolos, mesmo sabendo que se trata de um livro histórico, o livro que vai narrar o início, o nascimento da igreja cristã e todo o seu desdobramento em Jerusalém, Judeia, Samaria, aos confins da terra, mas precisamos olhar esse livro como se fosse um segundo volume do evangelho que Lucas já havia escrito. E o que Lucas registrou no seu evangelho? Tudo aquilo que ele ouviu de Cristo. Lucas, ele não andou com Jesus, mas ele andou com discípulos que andaram com Cristo. E tudo aquilo que os discípulos testemunharam, compartilharam, e que nós, inclusive, trazemos esse ensino aos nossos dias, foram um testemunho, relatos marcantes de tudo aquilo que Jesus Cristo fez e ensinou. E quando nós olhamos aqui no verso de número 6, o texto nos diz que os discípulos estavam reunidos com Jesus. Estava ocorrendo ali um bate-papo teológico. E qual era o assunto em questão? Escatologia. E por esse motivo que surge uma pergunta feita pelos discípulos sobre quando seria o momento em que Jesus Cristo voltaria para restaurar o reino de Israel. Jesus, é claro, de maneira muito amorosa, muito carinhosa, corrige o pensamento escatológico dos discípulos que estava plenamente equivocado. Enquanto eles estavam olhando para o futuro, preocupados sobre o que iria acontecer, Jesus os corrige dizendo o seguinte: olha, vocês não devem olhar para épocas, vocês não devem andar com uma bússola escatológica na mão, como nós crentes fazemos hoje, mas vocês devem se concentrar no presente, e o presente é com a obra da evangelização. E aí Jesus vai dizer no verso de número 8 que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo com o único intuito, para serem testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, aos confins da terra. Vamos entender um pouquinho disso aqui, meus irmãos. Quando nós ouvimos os crentes dizendo que o nosso tempo é o tempo cronos, e estão certos, é o da cronologia, é o das horas que passam, dos dias, e o nosso tempo é rápido. E infelizmente nós não dedicamos ao Senhor nem um pouquinho, nem 10% daquilo que deveríamos dedicar ao Senhor. O tempo de Deus, diferente do nosso, não é um tempo de cronologia, que vem de cronos, mas o tempo de Deus, os crentes dizem que é o quê? Kairos, E não estão enganados. É verdade. Mas vamos entender esse Kairos. Esse Deus que tem esse tempo que não é da cronologia, é porque Deus, ele está fora do tempo. É como se Deus nesse momento estivesse voltado para nós aqui, olhando e recebendo a nossa adoração. E ele se curva para a linha do tempo, entenda bem, não é passado, porque para Deus não existe passado, presente e futuro. Deus, ele é. Deus, ele está fora do tempo, olhando o tempo. E Deus, ele recebe a adoração da igreja neste momento, aqui em Nova Iguaçu, mas ele olha para a linha do tempo e no mesmo momento, na história, ele percebe e vê Davi rodando a funda e acertando a testa do gigante. E talvez ele se curva um pouco para frente e ele já vê a consumação de todas as coisas, porque passado, presente e futuro para Deus é um ato, é uma linha, um acontecimento. Mas para nós,
nós nos lembramos do passado, vivemos o presente e, conforme já nos orienta a palavra, colocamos o futuro nas mãos do Senhor, porque o futuro a Deus pertence. E aí é exatamente essa conversa que Jesus vai ter com os discípulos. E é por isso que ele diz que eles não devem se preocupar com o futuro, porque o futuro da igreja já está reservado. O futuro da igreja é um futuro glorioso, e esse futuro glorioso não foi conquistado pelo braço forte do homem, não foi conquistado com o poder do intelecto, não foi conquistado também pelo avanço da igreja. A vitória foi dada pelos méritos de Cristo, que subiu do alto da cruz e derramou o seu sangue. E por isso que Cristo diz: não se preocupem quando eu voltarei para buscar o reino a Israel, mas se preocupem com o presente. Por isso está no verso 7: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou na sua própria autoridade. E talvez naquele momento algum discípulo deve ter pensado: mas Jesus, eu não frequentei um seminário teológico, eu não sou formado em teologia, eu não sou um missionário, eu não tenho formação missiológica, como eu irei sair na Judéia, Samaria, aos confins da terra para falar de ti? E aí Jesus ele vai trazer duas palavras aqui que nesse texto saltam aos nossos olhos: a palavra poder e a palavra testemunha. A palavra poder no grego, no Novo Testamento, ela vai aparecer de duas formas: a palavra exousia e a palavra dinamis. Não decore isso, porque não é importante, mas sim o seu significado. A palavra exousia, quando ela vai ser traduzida para o português, ela vai nos trazer uma ideia de autoridade, de governo. Mas não é isso que Lucas está registrando aqui nas palavras de Cristo. O que Jesus está dizendo, ou melhor, o que ele diz, é que o poder da igreja não é a exousia no sentido de governo, de autoridade. Ainda que dentro da igreja há o governo eclesiástico. Temos muitas denominações, por exemplo, a minha, o governo da nossa igreja é presbiterial, uma Assembleia de Deus episcopal, outras congregacionais, mas não é esse governo. Jesus também não diz que a força ou o poder da igreja é da autoridade constituída, ainda que em muitas igrejas homens se levantam e entre nós há muitas autoridades. Em muitas de nossas igrejas há ministros, há deputados, senadores, prefeitos, mas não é esse governo que vai dar poder à igreja. E a outra palavra que aparece para poder é a palavra preferida pelo apóstolo Paulo, é a palavra dinamis, que no português vai ser traduzida como dinamite. Por isso que Paulo, usando dinamis, vai dizer que o evangelho é o quê? O poder de Deus, porque é essa grande explosão. Mas só que foi feita uma tradução que não é a melhor tradução da palavra dinamis. Dinamis é um pouquinho mais profundo, se refere a uma habilidade e força. Também quando Lucas registra aqui, ele não registra com a intenção nas palavras de Cristo de dizer que o poder da igreja é conferido à igreja simplesmente pela habilidade do homem, pelo poder do intelecto, pela a força que ele tem de fazer qualquer ação, ainda que ele a considere extraordinária. Ainda que em nossas igrejas tenhamos muitos mestres e doutores, não é por isso que a igreja terá a capacidade de avançar com o evangelho. E aí, por esse motivo, Lucas registra aqui nas palavras de Cristo, e ele é muito enfático usando aqui a preposição mas, porém, entretanto, vocês receberão o poder do Espírito Santo. Não é qualquer poder, não é o poder humano, não é o poder denominacional, não é o poder das igrejas, é o poder que vem do alto. E é exatamente o poder que vem do alto, o poder de Deus, que é capaz de quebrar todas as cadeias, que é capaz de subjugar a consciência do ser humano, que é capaz de colocar o homem ajoelhado diante daquele que é Senhor e Salvador. É esse poder que Jesus se refere aqui e que Lucas registra. E aí talvez naquele momento os discípulos começaram a entender: ah, Jesus, compreendemos. Então nós que vamos receber esse poder, que não vem dessa igreja que está nascendo aqui, a igreja não evangélica, não a igreja católica, mas a igreja cristã nascendo naquele momento com Cristo. Não é o poder conferido apenas pelos apóstolos, mas é um poder que vem do alto. E aí, meus irmãos, nós precisamos entender o que Cristo está dizendo aqui. Deus, ele não precisa de nós. Deus, ele não precisa de você aqui nessa igreja.
Deus ele não precisa de mim, nem da minha esposa Vanessa, nem da minha filha Vitória lá em Angola. Entenda bem o que o pastor quer dizer. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Ele tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Ele tem todo o poder para fazer, ainda que Ele não tenha mãos, mas permita-me ilustrar assim, no estalar de dedos, com que todas as pessoas caem prostradas aos seus pés. Ele poderia simplesmente ter movido seu cortejo celestial, e anjos, arcanjos e serafins estariam prontamente atentos para cumprir o propósito do Senhor. Mas Ele não fez dessa maneira. Deus ele chamou homens, pessoas desqualificadas, pecadoras, porém salvas pela graça de Deus e pelo poder do Evangelho, e conferiu a esses homens, mulheres, jovens, adolescentes e até crianças a oportunidade de nós participarmos no seu reino. Precisamos entender isso, meus irmãos. Deus não precisa de você, mas Deus te conclamou, Deus te chamou. Isso não é peso, não é simplesmente algo que nós fazemos por fazer, mas é um grande privilégio participarmos do reino do Senhor. E quando eu olho, meus irmãos, e eu sempre converso com os irmãos, nunca imaginei que um dia o Senhor me faria atravessar o Oceano Atlântico para anunciar o Evangelho. E quando eu olho, ainda que talvez alguns homens pensem que eu tenha qualquer credencial, e não tenho, qualquer habilidade, e não as possuo, para fazer a obra que o Senhor me chama a fazer. Entendo que é puramente pela sua misericórdia, puramente pela ação da sua graça, para que o nome do Senhor seja glorificado entre os homens. E é isso que Deus faz conosco. E entendemos que não tem nada a ver com nós pastores, com nós missionários. Não tem nada a ver comigo ou com vocês. Tem tudo a ver com Cristo, para a glória do nosso Deus. E pode colocar o projeto, e eu gostaria de, ainda olhando nesse texto, nessa oportunidade que o Senhor deu a mim, a minha esposa, a minha filha Vitória, e a minha filha Vitória tem 6 anos, mas ela está impactada com esse chamado do Senhor. Então vocês pensam, como assim, pastor? Ela só tem 6 anos. Até o pipoqueiro da minha cidade sabe que a minha filha vai para Angola. Ela conta para todo mundo. E eu tenho até crianças lá na escola, até a filha do meu seminarista diz, pastor, eu não sei o que eu vou fazer, porque agora minha filha quer ir para Angola, de tanto que ela ouve a sua filha falar de Angola. E quem faz isso é o poder do Espírito Santo. Não tem nada a ver conosco, tem a ver com aquilo que Deus já está fazendo. E quando as pessoas me perguntam, pastor, mas se Deus não precisa de você em Angola, por que Deus está te levando para lá? Eu sempre digo, porque Deus ele nos dá a oportunidade de nos assentarmos nas primeiras fileiras para testemunharmos o que Ele já está realizando entre nós. E eu tenho tido a oportunidade nesses últimos 3 anos em testemunhar o que Deus já está realizando entre os angolanos. Então já apresentei aqui a minha família. Esse aqui é o cenário da Igreja Presbiteriana de Angola. A nossa missão é um pedido de ajuda da Igreja Presbiteriana de Angola, a Igreja Presbiteriana do Brasil, que é a igreja a qual eu faço parte, a qual eu sou ministro. E qual foi o pedido de ajuda? É uma igreja grande.